Bom, continuando aqui a série, vocês perdoem aqui se a tela está um pouco diferente, é porque eu estou usando aqui o Word online, porque esse vídeo aqui eu vou ter que usar bastante tabelas comparativas e é só com o Word que eu consigo, então eu tenho que usar ele online, tá bom? Então, continuando aqui a série, né, da análise crítica, vocês estão gostando? Espero que sim. Vamos analisar agora o Jesus, se ele era mais humano, uma pessoa comum, ou um superpoderoso, né, um ser divino que acabou se tornando Deus e uma pessoa da Trindade. Conforme eu já mostrei em vídeos antigos, quem já acompanha o meu canal há um tempo sabe disso, Jesus ele vai se tornando cada vez mais divino, né, a cada evangelho. E eu sempre uso aquele exemplo clássico, né, de Mateus e João. Por exemplo, aqui em Mateus, Marcos, perdão o equívoco aqui, tá? Eu confundi Mateus com Marcos. Marcos, que é o mais antigo, Jesus não permite nem ser chamado de bom, né, quando o jovem rico se aproxima dele. Ele fala: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. O que ele está dizendo? Que ele não é Deus, ó. Só tem um que é bom e esse um é Deus. Ou seja, não sou eu, não me chama de bom, tá, cara? Quando chega em João, que já é o último evangelho, mais recente, em vários momentos Jesus se compara ao Pai. Eu e o Pai somos um, eu vim do Pai, eu já vi o Pai, etc e tal. Aqui, ó. Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você me diz, Felipe? Me mostra o Pai. Quem está me vendo, está vendo o próprio Pai. Quer dizer, eu sou a imagem do Pai em pessoa. Então vocês notam uma diferença, né, do evangelho mais antigo para o evangelho mais recente. Deixa eu só corrigir aqui que eu coloquei Mateus sem querer, tá? E Marcos, o relato mais antigo, retrata um Jesus mais humano, com limitações. Sim, limitações. Mas como, Ronaldo, limitações? Nós vamos ver. E os evangelistas seguintes, pós-Marco, eles tentam já exagerar os atributos de Jesus, dando atributos mais divinos, até chegar em João, onde ele já vira praticamente o próprio Deus, né? Por exemplo, Marcos diz que Jesus curava muitas pessoas, muitas. Preste atenção. Já Mateus e Lucas não aceitam essa limitação. Como assim ele curava muitas pessoas? Não, ele curava todas as pessoas. Então eles transformaram muitas em todas. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Marcos 1,34. E ele, Jesus, curou muitos doentes. Quando chega em Mateus, ó, ele curou todos os doentes. Mateus 8,16. Quando chega em Lucas, a mesma coisa. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias doenças, ele punha a mão sobre cada um deles e os curava, todos. Mas só que quando começou o relato mais antigo, que é o de Marcos, não eram todos, eram só muitos. O mesmo aqui, ó, Marcos 3,10. Porque tinha curado a muitos. Mateus não aceitou esse muitos, falou não, ele curou todos. Em Mateus 12,15. Lucas também não aceitou. Em Lucas 6,18 e 19, ele curava todos. Vocês notaram como vai mudando de um evangelho para o outro? Apesar deles terem um dependido do outro ou terem usado a mesma fonte, eles vão mudando. Então, para Marcos, Jesus realizava apenas algumas curas. Mas Mateus e Lucas superdimensionam isso e dizem que eram todos curados. Isso faz toda a diferença num texto. Marcos, por exemplo, diz que Jesus não pode fazer alguns milagres na sua própria terra. Enquanto que Mateus corrige isso e fala que ele não pôde fazer milagres na própria terra por causa da incredulidade deles. Aqui, ó. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, ó. Poucos enfermos, não foi nem todos, na própria terra dele, impondo-lhes a mão. E aí Jesus ficou admirado da incredulidade deles, né? Que mesmo curando alguns poucos enfermos, eles não acreditaram. Mateus já altera esse texto. Mateus já diz diferente, ó. Ele não fez ali muitas maravilhas por causa, Mateus coloca aqui um por causa, da incredulidade deles. Então Mateus tenta dar uma justificativa por que Jesus não conseguia fazer milagres ou muitas coisas na própria terra. Sendo que Marcos não disse nada disso. Marcos disse que ele simplesmente não pôde fazer. Era um ser mais limitado. E Mateus chegou ao ponto de duplicar os mesmos fatos que Marcos menciona no singular. Isso aqui eu já mencionei em outro vídeo. Eu não me lembro se é as fantasias de Mateus, o nome do vídeo que eu fiz, mas enfim, ó, alguns aqui já viram. Por exemplo, Marcos falou aqui que Jesus, lá na região de Gadarena, tinha um homem endemoniado, né, com espírito imundo. Mateus falou que não era um homem, eram dois endemoniados. Ué, eles viram a mesma cena? Por que um viu um e o outro viu dois? Será que Marcos, por acaso, estava bebendo ou coisa do tipo? Porque não tem como uma pessoa ver um e a outra ver dobrado. Aqui, por exemplo, ó, Marcos fala de um cego, Bartimeu. Ele tem até nome, o cego, e é filho de Timeu. Tanto que Bartimeu, em aramaico, né? Bar é filho, Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Aqui até um tipo de pleonasmo, né? Aqui, né? Porque não é pleonasmo uma figura de linguagem, porque não teria nem por que dizer que é filho de Timeu, se o próprio nome já é Bartimeu. Mas enfim. Só que aí quando chega em Mateus, Mateus ignora que esse cego tem até um nome,
é filho de alguém, uma pessoa até que devia ser conhecida ali na localidade, e Mateus simplesmente duplica. Chegaram 2 cegos e Jesus curou os 2. Quer dizer, o que era um virou 2. E isso se repete também aqui em outra passagem, em Betsaida, onde Marcos diz que Jesus curou um cego, e Mateus não, Jesus era super poderoso, ele curou 2 cegos. Então é muito estranho isso. E tem, claro, né, a passagem do jumentinho que Mateus também duplica, né, chega ao absurdo de falar que Jesus montou sobre os 2. Ok, ó, e levaram o jumentinho a Jesus, e Jesus montou sobre ele, segundo Marcos. Sobre Mateus não, trouxeram jumentinho, e sobre eles, no plural, pôs sua veste e fizeram ele assentar em cima. Ó, Jesus montou os 2 no plural, segundo Mateus. Será que foi assim que Jesus entrou em Jerusalém? Segundo Mateus, sim, porque ele dobrava tudo. A passagem do jumentinho, essa daqui, ainda teria uma justificativa, né? Porque Mateus, ele devia estar tentando associar o episódio àquela profecia de Zacarias que ele compreendeu errado. Então, para tentar validar a profecia, ele pode ter usado isso. Mas e as outras? Por que Mateus viu tudo dobrado aqui, ó? 2 cegos, 2 endemoniados, 2 leprosos, etc e tal. Quer dizer, então Mateus, obviamente, não foi testemunho ocular. E ele, com certeza, dependeu de Marcos, ou de um outro relato anterior, porque ele não viu e ele só foi dobrando tudo. Ele foi dobrando para quê? Intencionalmente, justamente para tentar superdimensionar o poder de Jesus, para dizer para os leitores que Jesus fazia o dobro do que os anteriores tinham dito. Até a ressurreição da filha de Lázaro, eu mostrei por alto naquele vídeo anterior dessa série, Mateus ele também dá uma retocada para mudar o assunto. Ó. Vamos analisar aqui. Ó. Segundo Marcos, Jairo chegou para Jesus e falou para ele assim: Mestre, a minha filha está à morte. O que é estar à morte? À beira da morte. Eu rogo que venha logo, para que imponhas a mão e para que sare. Sarar é ressurreição, pessoal? Não. O que é sarar? É curar alguém. Então foi isso que Marcos narrou. Lembrando que Marcos é o mais antigo e é o mais provável de ter tido uma proximidade maior com Jesus e os apóstolos, se é que eles existiram, correto? Já chega Mateus muda. Ele fala que o próprio Jairo disse que a filha dele já tinha morrido. Então o que era um episódio de uma simples cura, segundo Marcos, que a menina estava doente, perto da morte, e o pai queria que Jesus curasse a menina, Mateus já altera o fato. Ele fala, não, a menina já tinha morrido. Foi uma ressurreição. Quer dizer, para dar a entender que Jesus tinha superpoder de ressuscitar mortos. E Lucas, nessa primeira parte, ele concorda com Marcos. Ele diz que a menina estava à beira da morte, correto? O que mostra também que ele deve ter usado a fonte de Marcos como base. Aí Mateus diz que a menina já estava morta, justamente para dar a entender que foi uma ressurreição. Na versão de Mateus, o episódio fica mais parecido com uma ressurreição, pois é o próprio Jairo que diz que a filha morreu, faleceu. Mas nos 3 relatos, Jesus, antes da sua intervenção, diz que a menina não morreu, ela apenas estava dormindo. Ou seja, ela devia estar doente, ou com febre, alguma coisa, e dormindo. Embora os presentes achassem que ela estava morta, o que deixa transparecer que o relato não era uma ressurreição, era uma simples cura. Vamos ver aqui, ó, o relato mais antigo de Marcos. Quando Jesus chega lá, ele fala: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela apenas dorme. Aí eles riram dele, etc e tal. Ele entrou lá na casa e olha que detalhe interessante, ó. Ele tomou a mão da menina e disse-lhe. Para quem que Jesus falou isso? Para a menina. Disse-lhe, ó, tomou a mão da menina, a menina é a sujeita da frase, e disse-lhe. Aí eu pergunto, tem como a gente dizer alguma coisa para um morto? Não. Então por que Jesus disse-lhe para a menina? Porque a menina estava viva, ela só estava doente e dormindo, que nem Jesus falou. Não foi uma ressurreição. Mas aí quando chega em Mateus, o que Mateus faz? Ele até menciona essa frase aqui de Jesus, mas aí para dar uma confusão no leitor ou induzir para algo diferente, ele já omite isso daqui, ó, que Jesus falou com a própria menina. Ele simplesmente diz que Jesus pegou na mão da menina e levantou. Ah, foi uma ressurreição. Até porque não se fala com o morto não viria. Então, você vê que Mateus transforma uma cura numa ressurreição. E quando chega em Lucas, a mesma coisa. Apesar de Lucas ter mencionado ali que a menina estava à beira da morte, ele dá a entender que quando Jesus chegou na casa, a menina já tinha morrido. Porque Jesus também não fala nada para a menina, segundo Lucas. Ele simplesmente pega na mão da menina e ele clama, não para a menina, ele só clama: levanta-te, menina, como se clamando a um espírito ou coisa assim. E Lucas diz que o espírito voltou para a menina. Mas só que o relato mais antigo não diz isso. E o mais provável de ser verdade, né, que é o de Marcos. O relato de Marcos dá a entender que era uma simples cura, correto? Então nós podemos dizer que Mateus tentou elevar o episódio de Jesus,
o prodígio de Jesus nesse episódio, mas não fez um trabalho completo. Para contrastar o Evangelho de João, na passagem sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus afirma inequivocadamente, sem erro nenhum, que Lázaro morreu. Aqui, ó. João 11,14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, se a menina tivesse morta, aqui nos 3 relatos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus não teria dito o mesmo que ele falou aqui para Lázaro: Lázaro morreu? Por que para a menina ele falou: não, ela não está morta não, pessoal, ela só está dormindo? Vocês notaram a diferença? Então é isso que eu estou mostrando, que o episódio mais antigo provavelmente deveria ter sido uma simples cura. Então nós podemos concluir que em todo o texto de Marcos não há um único episódio que claramente relate uma ressurreição conduzida por Jesus. Esse episódio com a filha de Jairo, que é o que mais se aproxima de um milagre de ressurreição, não é relatado de modo suficientemente inequívoco, sem erro, porque tanto o pai da menina quanto Jesus, no relato mais antigo, eles nunca afirmaram que a menina morreu. Aqui, segundo Marcos, o que Lázaro falou? Minha filha está à beira da morte, e ele pede a Jesus uma cura, não uma ressurreição. E quando Jesus chega lá, ele não fala que a menina morreu, que nem ele falou com Lázaro. Ele fala que a menina apenas dorme. Então, a cada evangelho, você vê que o Jesus humano, ele vai sendo divinizado e ele vai sendo superdimensionado. Um Jesus que não podia nem fazer milagres na sua própria pátria, depois ele vai ficando cada vez mais super poderoso, ok? Vamos ver outros pontos nos próximos vídeos. Estão gostando? Vão comentando aí.